Olá, bem-vindo, bem-vinda. Agora nós vamos trabalhar alguns exemplos de emprego desses métodos que nós vimos, muito mais com o objetivo de trazer uma discussão sobre aquele assunto de premissas que eu comentei anteriormente. Eu estou trazendo aqui o exemplo de uma análise na situação entre compra ou aluguel de um imóvel, que seria a questão de moradia, por exemplo. Então, é uma situação bem comum, imagino que todos nós em algum momento vamos ter que tomar essa decisão. Eu estou trazendo aqui alguns parâmetros, algumas informações relacionadas a essa situação. Essas células aqui que estão marcadas em verde, elas podem ser alteradas. Então, eu quero mostrar para vocês como que algumas dessas variáveis aqui, elas podem interferir na nossa decisão na medida que elas vão dar um sinal diferente aqui, de acordo com os critérios que a gente está utilizando. Eu estou mostrando aqui o critério do VPL e também da taxa interna de retorno incremental. E depois a gente vai fazer uma discussão, mas vamos lá. Então, nessas células aqui em verde, nós temos as informações do nosso problema. Nós temos um imóvel no valor de 350 mil e eu vou financiar 80% desse imóvel. Ou seja, os 20% eu tenho que dar uma entrada, que são esses 70 mil aqui. Então, estou dando uma entrada de 70 mil, considerando que eu estou financiando um imóvel de 350 mil. Então, o valor financiado é 280 mil. Agora, além desses 350 mil, eu também tenho que pagar aí despesas de aquisição, um montante de 14 mil reais, que eu estou estimando aqui como 4% do valor do imóvel. Então, isso aqui seriam custos de cartório, transferência, o corretor, o agente imobiliário, né? Então, isso aqui pode ser mais, menos, eu estou estimando aqui em 4%, então eu teria que ter disponíveis aí esse valor de custos, né, da aquisição do imóvel e também o valor de entrada. Então, o total aqui eu teria que ter disponível 84 mil, essa é a suposição desse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Então, para comprar um imóvel de 350 mil, eu teria que ter hoje disponíveis na minha conta 84 mil, ok? Eu vou financiar esse imóvel, supondo que eu vou comprar o imóvel, então eu vou financiar. A qual taxa que eu vou financiar esses 280 mil aqui? É uma taxa de custo efetivo total de 8,5% ao ano. Se você não sabe o que é custo efetivo total, eu recomendo que você dê uma olhadinha no nosso curso de matemática financeira, onde nós tratamos o assunto de taxas, nós tratamos também o assunto de financiamento, endividamento, inflação, então vale a pena dar uma olhada lá no curso. Mas basicamente isso aqui é a taxa, é o custo total que você vai ter para fazer aquele financiamento, incluindo valor de seguro e outros custos da operação financeira de financiamento. Eu estou estipulando isso aqui como uma taxa nominal, querendo dizer o seguinte, que dentro desse valor aqui já está embutida uma expectativa de inflação. Recentemente, isso eu comento lá no nosso curso de matemática financeira também, apareceu a alternativa de eu fazer financiamentos com taxas de juros reais mais a inflação. Então, o que significa isso? Quando eu vou fazer o financiamento, eu posso correr esse risco da inflação. Se a inflação subir muito, eu vou pagar mais. Se a inflação ficar estável ou até cair, né, a gente ter uma deflação, eu vou acabar pagando menos. Então hoje nós já temos essa alternativa, mas a maior parte dos financiamentos que existem são de taxas nominais, por isso eu estou colocando aqui esse 8,5%. Continuando aqui, agora eu vou falar um pouquinho sobre a alternativa de aluguel. O que eu estou considerando aqui? Que se eu compro um imóvel de 350 mil, eu teria a possibilidade também de alugar esse mesmo imóvel. Como é que eu estou fazendo essa conta? Estou estipulando aqui um aluguel de R$ 1.400 para esse imóvel de 350 mil. Como que eu cheguei nesses 1.400? Eu estou aplicando um percentual do valor do imóvel para chegar nesse valor de aluguel. Então, eu estou colocando aqui 0,4% ao mês, ou seja, o que eu pago de aluguel representa 0,4% do valor do imóvel.
Tá? Eu poderia aumentar isso aqui, 0,5, 0,6. Eu não inventei esse 0,4 do nada, tá bom, pessoal? Isso aqui, se você for fazer uma média aí do que se paga para imóveis residenciais em relação ao valor do imóvel, não vai fugir muito disso aqui. É claro que isso aqui é uma média, tá? Não vai ter situações que vão ser menos, vão ser mais, mas no geral você vai encontrar algo mais ou menos dentro dessa linha aqui. Então eu estou pagando 1.400. Eu encontraria esse mesmo imóvel que eu posso comprar por 350 mil, eu encontraria ele para alugar a R$ 1.400 por mês. O que mais que eu estou considerando aqui? Eu estou considerando que ao longo do período que eu vou ficar financiando esse imóvel aqui, esse imóvel ele vai ter uma taxa de valorização e também uma depreciação, ou seja, ele vai desgastando e isso tem um custo para mim também. E aqui eu estou considerando que ele vai valorizar, tá? E por que eu coloquei aqui também taxa nominal? Eu coloquei aqui uma taxa de 4%, considerando o seguinte, que ele praticamente vai valorizar a mesma coisa do que a inflação. Tá? Então, vamos supor aqui que a inflação fosse 3%. Então, grosso modo, eu estaria dizendo que o meu imóvel vai valorizar 1% ao ano e eu vou ter uns 3% de inflação. Ok? Por que eu estou colocando essa premissa? Porque, de novo, de forma geral, no longo prazo, os imóveis eles tendem simplesmente a acompanhar o desempenho da inflação. Ah, Marco, mas eu vi que nos últimos anos a gente teve um bom imobiliário e a gente teve um período aí de 5, 6 anos onde muitos imóveis dobraram de preço ou até tiveram uma valorização maior. Isso é verdade, mas o setor imobiliário ele funciona em ciclos, né? A gente tem ciclos. Então, se eu pegar um prazo maior do que um único ciclo, eu vou ter ciclos de alta, ciclos de baixa. Então, se a gente for ver isso aí, a gente vai perceber que no longo prazo o imóvel tende a acompanhar a inflação. Tá? Então, eu estou considerando aqui uma inflação, sei lá, uns 3, 3,5% e ele vai valorizar mais alguma coisa aí, mas muito pouco a mais do que a inflação. A depreciação do imóvel eu estou colocando 0,5%. E aqui, por fim, mais outros dois parâmetros. Bom, eu calculei aqui um custo ponderado do financiamento porque eu tenho aqui um custo de oportunidade. O que é esse custo de oportunidade que também coloquei aqui como uma taxa nominal? É se eu pegasse um dinheiro que eu tenho disponível e simplesmente aplicasse ele numa instituição financeira. Então, eu estou considerando 7% aqui ao ano. E esse custo ponderado nada mais é do que o percentual que eu estou financiando vezes a minha taxa de juros do financiamento, mais o percentual que eu estou dando de entrada, vezes o meu custo de oportunidade, que é o tanto que eu receberia se eu deixasse o dinheiro lá aplicado no banco. Tá? Então, isso aqui é um custo ponderado que eu estou utilizando para trazer o meu fluxo da alternativa de compra de aluguel, porque isso aqui é o que eu estaria pagando, né, entre aspas, na compra do aluguel. Eu estou utilizando essa taxa aqui para trazer isso aqui a valor presente. Então, dados todos esses parâmetros, eu vou, como eu falei, utilizar esses dois métodos do VPL e da taxa interna de retorno incremental. Qual que é a lógica aqui desses fluxos que eu montei? Para a alternativa de compra do imóvel, eu estou considerando que hoje eu estou desembolsando os R$84 mil, que é o custo da aquisição à entrada, mais os custos de aquisição, aquele 4% sobre o valor do imóvel. E aqui nas linhas B e C, eu estou considerando a valorização do imóvel e também a depreciação do imóvel. Essa linha D aqui nada mais é do que o valor atualizado do imóvel. Então, o imóvel ele vai valorizando ao longo dos anos, mas ele também vai depreciando um pouquinho. Então, se eu somar os 350 mil mais isso aqui, eu vou chegando no valor atualizado do imóvel, que vai mudando com o tempo. Depois de 20 anos, só para vocês terem uma ideia aqui, depois de 20 anos, esse imóvel ele vai ter dobrado de preço. Agora, eu estou na linha E aqui, colocando uma prestação. Tá? Isso, para quem não conhece os sistemas de financiamento, também não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas lá no nosso curso de Matemática Financeira eu explico mais detalhes do sistema de financiamento. Então aqui é um sistema price que, grosso modo, significa que eu vou ter prestações constantes no meu financiamento, então eu vou sempre pagar o mesmo valor,
E aqui, para fins de simplificação, as prestações mensais que eu pagaria, eu estou multiplicando por 12. Então, isso aqui é o tanto que eu pagaria por ano no meu financiamento. E aqui eu tenho o meu fluxo financeiro. Ó, no período zero eu desembolso esses 84 mil e depois eu vou gastando o financiamento. E aqui eu estou considerando o valor atualizado do imóvel como se fosse um valor residual. Qual que é a minha suposição aqui? Que no final desses 20 anos eu vou poder vender esse imóvel. E agora eu calculei o valor presente líquido para essa alternativa de compra do imóvel. Então lembrando que eu estou utilizando aqui essa taxa para trazer valor presente de um custo ponderado. Agora vamos ver a alternativa de aluguel do imóvel. Tá? O que eu tenho na alternativa de aluguel? Não tenho custo de aquisição, evidentemente. O imóvel que eu estou alugando, ele vai valorizando. E a minha suposição é de que eu vou pagar de aluguel um percentual em relação ao preço do imóvel. Tá? Então acho que seria coerente fazer essa suposição, porque à medida que o imóvel vai valorizando, possivelmente eu vou ir pagando mais de aluguel ao longo do tempo, certo? Então vejam que é essa minha suposição aqui e da mesma forma que eu começo pagando um determinado aluguel ao ano, né, que eu tô somando todos os aluguéis de um ano, lá no final eu vou estar pagando aí praticamente o dobro do que eu comecei pagando de aluguel lá no ano 20. Tá? E agora eu vou trazer todo esse meu fluxo aqui a valor presente e vou chegar num valor de 241.346. Então, comparando esses dois valores presentes aqui, eu tenho que o valor presente da alternativa de compra do imóvel é maior, quer dizer, ele é menos negativo, né? Então, essa seria comprar o imóvel aqui, nessa situação, considerando que eu vou poder vender ele lá no final e não vou pagar imposto sobre essa venda aqui, fazendo essa consideração, eu poderia tomar a decisão por comprar o imóvel. Tá? E aqui embaixo eu estou fazendo também o fluxo incremental para tomar essa decisão. Né? O que é tomar a decisão pelo critério da TIR? Né? Eu estou fazendo um menos o outro. Então, é a alternativa de compra do imóvel menos a alternativa de aluguel. E aí eu estou montando esse fluxo aqui. Tá? Eu vou chegar numa tira incremental de 8,29. Se eu comparar essa tira incremental com o meu custo de oportunidade, ou até mesmo se eu comparasse com esse custo aqui ponderado do financiamento, ela é maior. Então, isso significa que gastar mais comprando o imóvel é vantajoso, quer dizer, tá acima do meu custo de oportunidade. Mas como eu falei, a ideia aqui é a gente fazer uma discussão também. Né? Eu coloquei todas essas premissas, então vejam que é um período muito longo aqui e evidentemente é difícil saber como que todas essas premissas vão se comportar ao longo de todo esse período. Então, por exemplo, se eu mudasse aqui o valor que eu pago do aluguel em relação ao valor do imóvel, se eu colocasse aqui 0,3, eu já teria uma decisão pelo aluguel do imóvel. Outra coisa que eu poderia alterar aqui é a minha taxa de custo de oportunidade. Se eventualmente eu tivesse oportunidades que me oferecessem um rendimento maior, talvez a minha decisão também poderia sofrer uma alteração. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 10%, aí a alternativa de aluguel já fica mais interessante. Uma outra suposição que eu poderia fazer aqui é que alguém poderia falar, bom, eu tenho esses 84 mil aqui, mas se eu alugasse o imóvel, eu poderia usar esses 84 mil que eu não estou utilizando para a compra do imóvel e fazer uma aplicação. Né? Então é como se eu colocasse um valor de 84 mil positivo aqui, porque afinal de contas eu não estou utilizando, e que eu teria uma alteração significativa. No entanto, isso não seria o mais adequado de fazer do ponto de vista de comparação de duas alternativas pelo VPL, porque aqui é uma suposição de que eu estaria com esses 84 mil travados aqui nesse tipo de operação por 20 anos. Quer dizer, é como se eu deixasse os 84 mil parados lá na aplicação 20 anos. Tá? Então são várias suposições, algumas premissas aí que a gente adota, suposições que vão fazer diferença na hora que a gente for tomar a decisão. Por isso que eu comentei antes que é bem importante
principalmente pensar nessas premissas e no que é mais coerente na hora que você vai fazer a sua análise. A aplicação do método em si não é nada tão complexo, mas as premissas, isso sim é muito importante a gente conhecer muito bem. Bom, esse aqui é o nosso último vídeo, então, desse curso. Eu agradeço a Deus e agradeço a Jesus Cristo a oportunidade de estar aqui com vocês e poder oferecer esse material para vocês. Agradeço também ao Departamento de Engenharia de Produção, à Universidade Federal de Santa Catarina, que me possibilitam realizar esse projeto na instituição. E, por fim, eu peço que vocês visitem lá as nossas redes sociais, compartilhem esses assuntos, visitem o nosso blog também, nos ajudem a divulgar esse assunto que é tão importante para muitas pessoas. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau!